Porque nós estamos vencendo um processo de destruição da política, é a primeira coisa, porque não tem mais debate, não tem a construção de síntese, é impossível construir síntese. E, ao mesmo tempo, você também tem uma política muito capturada pelo ódio, pela própria mentira. E nós vencemos um período onde defender a ciência nos ameaçava. Defender, dizer que éramos a favor da democracia também nos ameaçava. Dizer que nós éramos antifascistas também nos ameaçavam. E é um período muito obscurantista, porque nós não temos nenhum tipo de evidência científica, isso aqui já foi falado. Porque se houvesse qualquer evidência científica, nós iríamos ver que o punitivismo, ele não fez do Brasil um país melhor para se viver. Nós temos a terceira maior população carcerária. Dostoiévski, ele diz que a gente conhece a nossa sociedade conhecendo os nossos presídios. Os nossos presídios estão ali, as algemas, o aço das algemas é a substituição do ferro dos grilhões da senzala. São os mesmos corpos, cinde os mesmos pulsos, e são os mesmos corpos que recebem também o aço das balas. Então, portanto, você tem um presídio, que é uma população carcerária, que é a terceira maior do mundo, que é uma população carcerária jovem e, ao mesmo tempo, uma população negra e pobre. É quem está preso hoje. Quem está preso? Quando você fala a própria descriminalização, ou a diferenciação entre traficante e usuário, ela é o poder discricionário de uma sociedade que é cis-heteronormativa. E que isso é estruturante. É que olha a partir de um filtro, que é o filtro da Casa Grande Senzala. Então, portanto, a decisão do Supremo de estabelecer condições objetivas para que se pudesse diferenciar o usuário do traficante, ela originou aqui um profundo movimento de encarcerar ainda mais. É o punitivismo penal, porque aqui a única solução que se traz é aumento de pena e retirada de direitos. Nós temos agora a retirada do direito à saída temporária dos crimes hediondos. O tráfico está no crime hediondo. Então, portanto, nós estamos aqui fazendo com que haja o encarceramento de pessoas que não vão ter direito à saída temporária. Nós estamos falando aqui de um universo que atinge bem os presídios femininos. A última vez que eu tive um dado aqui, era 69% das mulheres encarceradas que sofrem muito com a opressão de gênero, porque o que eu sinto muito no presídio feminino é que as mulheres se sentem culpadas, porque há uma culpa que é imposta às mulheres se elas não exercem as funções que a sociedade sexista, patriarcal, impôs para elas. Culpadas porque não podem ser mães, porque estão aprisionadas. Então, portanto, 69% estão presas por tráfico. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma lógica punitivista, que é a lógica que não traz resultados objetivos para a sociedade, é uma negação da própria ciência, é uma negação da própria realidade, que o negacionismo é estrutural, ele nega a realidade. A realidade está sendo negada. E você transforma uma política sobre drogas em discurso de ódio, porque isso é discurso de ódio contra o povo preto, contra o povo jovem, contra o povo de periferia. E, ao mesmo tempo, aí você entra na discussão da saúde mental. É um absurdo que um governo democrático popular estimule as comunidades terapêuticas, que é o retorno camuflado, o retorno disfarçado dos manicômios. Esse Brasil construiu uma política antimanicomial com dor, com as marcas dos manicômios, verdadeiros holocaustos. E agora nós temos a comunidade terapêutica que tem recursos públicos. Você tem uma rede, uma RAPS precarizada, e você tem um estímulo e o desvio de dinheiro, a drenagem dos recursos públicos para as comunidades terapêuticas, também sem evidência científica. Qual é a evidência científica que você tem que a comunidade terapêutica ressignifica vidas? Não tem. Qual é a fiscalização de fato que você tem de como funcionam as comunidades terapêuticas? Então, portanto, eu penso o seguinte, que aqui, nesta PEC, está muita coisa concentrada, e é símbolo de muitas políticas, são políticas obscurantistas. O punitivismo penal,
ao mesmo tempo, a lógica de exclusão social, a lógica sexista, racista e sexista em função do número de mulheres que estão aprisionadas e, ao mesmo tempo, você tem também a lógica manicomial. Ela está aqui, a lógica manicomial. A lógica manicomial está aqui. Aliás, a lógica manicomial e as comunidades terapêuticas, o primeiro passo é que recurso público não poderia ir para quem fere a laicidade do Estado. Política de drogas, é isso. O que já foi dito aqui, esse encarceramento em massa, que, aliás, interessa as facções, porque elas crescem e se organizam dentro do sistema prisional. E a letalidade, eu lembro da frase da Marielle, quantos jovens vão ter que morrer até essa guerra acabar? Então tem seletividade penal do ponto de vista racista, tem criminalização da pobreza, gestão penal da miséria. É, na verdade, uma forma de contenção social dos corpos sobrantes para uma cidadania ainda racista e elitista. Então, tem uma produção permanente de morte. Também, para concluir, uma fala realmente muito breve, fico pensando nos impactos. Tem uma pesquisa do SESEC, lá no Rio de Janeiro, sobre a quantidade de escolas públicas fechadas por conta da política de confronto que é derivada dessa legislação. Então, a escola pública fechada, é posto de saúde fechado, são direitos nas áreas da periferia e da favela, obviamente, que são suspensos por conta disso. Fora os transtornos mentais que a pesquisa percebeu. Porque se você vive permanentemente nessa tensão do enfrentamento, insônia, pânico, ansiedade, depressão, evasão escolar, tudo isso tem a ver com essa política proibicionista cuja face mais perversa é o enfrentamento policial e a letalidade, com todas as outras violações daí derivadas. Eu acho que nós precisamos pensar, e aqui está a Érica Cocai, quero registrar, que tem um trabalho histórico que me passou esse ano à frente, parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, porque a abordagem deveria ser por aí, né? Do cuidado e do cuidado com base, com ciência, com pesquisa, sem proselitismo religioso, sem violações de direitos. Recentemente, para concluir, numa diligência que eu acompanhei o Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura, visitamos, Érica, uma comunidade terapêutica típica, aquele repertório de violação de direitos. Desde a internação compulsória, a privação de liberdade, a ausência de psicólogos e por aí vai. Com alguns detalhes. Um me chamou a atenção. Só podia ver Record. Entende? Assim, eu peguei um detalhe que não é exatamente um detalhe, talvez comparando com outras violências até comparativamente menos importante, mas tem gente que lucra com essa lógica proibicionista, né?